Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera do Camaleão, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Abrindo a chave de número 2 da semifinal do Campeonato Goiano, a Aparecidense perdeu em casa para o Atlético e agora o Dragão tem a vantagem de jogar pelo empate no jogo da volta no próximo final de semana no estádio Antônio Ascioli. Nesse vídeo eu vou falar das minhas impressões neste confronto de Aparecida de Goiânia, neste duelo entre Aparecidense e Atlético. Logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Venha participar, venha fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. E quem está conosco e sempre colaborando aqui com o projeto do Futebol 62 é a Atacarejo Embalagens. A Atacarejo Embalagens está presente ali na Avenida Independência, esquina com a Rua 74, no centro de Goiânia. Na Atacarejo Embalagens você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, etiquetas, tags e embalagens para empacotamento em geral. Atacarejo Embalagens é uma excelente opção para você aí da região do centro de Goiânia, para a região ali da Rua 44. O WhatsApp é o 98200 2552. Atacarejo Embalagens oferece a análise de Aparecidense e Atlético aqui no Futebol 62. Bom, vamos primeiro ao resultado. Um resultado importantíssimo para o Atlético, que já ficou muito próximo da final do Campeonato Goiano. O Atlético já era favorito contra a Aparecidense, agora vencendo fora de casa, a equipe rubro-negra se aproxima ainda mais desta condição. Jogando dentro de casa com a vantagem do empate, o Atlético está muito perto da final. Eu não vou aqui cometer aqueles exageros que eu vejo alguns cometendo, muito mais por perfil do que propriamente por falta de convicção. Né? Vários cravam, o Atlético já está na final. Isso aí só serve para talvez amanhã não acontecer e você ficar ridicularizado, né? Porque nós estamos falando de futebol. Se a Aparecidense ganha por um gol de diferença, leva para os pênaltis. Eu vejo o Atlético como muito favorito. Para mim, o Atlético é favorito para vencer o jogo de volta e, claro, bastante favorito para ficar com a vaga na final. Mas o Atlético não está na final. Ele está muito próximo da final. Vai depender, claro, desse último jogo, mas o Atlético tem um time melhor, joga dentro de casa e ainda tem a vantagem de empate. Né? Então são diversas vantagens a favor da equipe atleticana. Não foi fácil construir esta vantagem. O Atlético saiu atrás no placar, aliás, num, vamos dizer assim, uma grande finalização do Alex Henrique, mas que a defesa do Atlético ela perdeu por WO. A defesa do Atlético não compareceu para o lance. Tanto é que o Alex Henrique sobe sozinho no meio da defesa do Atlético, aí com a qualidade que ele tem de definição, ele tocou longe do goleiro Ronaldo e acabou fazendo o gol. É, um aspecto que foi muito importante ao Atlético naquele momento foi reagir muito rápido. O Atlético não deixou que a Aparecidense usufruísse da vantagem, porque 4 minutos depois, aos 10 minutos, aí um gol de muita qualidade individual, aproveitando-se de um rebote da defesa, até um rebote ingênuo. Aliás, a ingenuidade do time da Aparecidense às vezes me assusta, porque é um time com jogadores muito experientes, muito acostumados a esse tipo de jogo e às vezes comete algumas ingenuidades que beiram o inacreditável. Né? Rebateu uma bola para dentro da área e aí o Charlon, com muita qualidade na sua perna esquerda, colocou no ângulo do goleiro Gabriel. Depois a Presidência perdeu o Gabriel. O jogo sempre muito amarrado, sempre muito de meio campo. Nenhuma das equipes ousava, elas demonstravam, nenhuma delas demonstrava um incômodo com o empate. O empate não incomodava o Atlético, o empate não incomodava a Aparecidense. Então a gente tinha um jogo de pouca ousadia.
Tentava se chegar ao ataque, mas sem correr riscos. Sempre com a defesa bem implantada, com a defesa bem postada. Pode ver que a gente praticamente não viu jogadas de contra-ataque. Era aquele jogo sempre você enfrentando a defesa adversária, no caso o ataque do Atlético enfrentando a defesa da Aparecidense e o ataque da Aparecidense enfrentando a defesa do Atlético, sempre as defesas bem postadas lá atrás, esperando, e o jogo foi se desenvolvendo dessa maneira, mas sempre dava uma sensação, pelo menos para mim, de que o Atlético estava um pouquinho mais perto do segundo gol do que a equipe da Aparecidense. Né? A Aparecidense era ainda mais, vamos dizer, conservadora do que o Atlético dentro do jogo. O jogo caminhava para o empate, mas o Atlético acabou chegando ao segundo gol em um outro lance de muita ingenuidade da defesa da Aparecidense. Né? O Léo Pereira, que entrou no transcorrer da partida, cometeu um pênalti completamente desnecessário. Aliás, a maioria dos pênaltis cometidos pelos defensores são pênaltis desnecessários. É o jogador de costa para o gol, é o jogador correndo para a linha de fundo, como estava naquele lance, o atacante do Atlético. E aí o Léo Pereira cometeu um pênalti, para mim, claro, né? Não uma contestação, e deu ao Atlético a oportunidade de vencer o jogo. O Bruno Tubarão bateu muito bem e o Atlético conquistou uma vitória importante lá na cidade de Aparecida de Goiânia. O Atlético, claro, teve os seus méritos, mas a Aparecidense também colaborou bastante com esse processo da vitória rubro-negra, assim como a defesa do Atlético. Né? Eu considerei os 3 gols falhas muito grosseiras dos sistemas defensivos. O sistema do Atlético, quando toma o primeiro gol, o rebote que a Aparecidense dá para o Atlético no gol de empate, o pênalti cometido pela Aparecidense. Então foi um erro em que, apesar dessa prioridade defensiva dos dois times, eles acabaram cometendo erros graves que resultaram em gols para os adversários, melhor para o Atlético, que construiu um 2-1. Eu vejo o Atlético ainda, e este é um aspecto que o Atlético precisa evoluir. O Mozart Santos está chegando, né? Vou até fazer um vídeo sobre ele, sobre as características dele, sobre o histórico, o currículo e a minha expectativa em relação ao trabalho dele no Atlético. Mas um dos desafios do Mozart é dar um sentido coletivo a esse time do Atlético. É fazer com que essa equipe funcione coletivamente. Principalmente no campo ofensivo, o Atlético depende demais da individualidade dos seus jogadores. Você não vê triangulações no Atlético, você não vê jogadas bem trabalhadas no Atlético. É uma equipe que quase sempre fica dependente ali de uma jogada individual, seja num drible, numa arrancada ou mesmo numa definição, como foi o lance do Shailon no primeiro gol. Mas, apesar dessa limitação coletiva, o Atlético segue muito forte dentro do campeonato. Né? A equipe mantém aí essa distância de apenas 1 ponto para o Goiás, está muito próxima da final e a decisão caminha mais uma vez para ser entre rubro-negros e esmeraldinos. No Atlético eu gostei do Shailon no jogo de ontem. Achei que o Haldney fez uma partida um pouco melhor. Os dois laterais do Atlético tímidos no ataque, não comprometeram defensivamente. O miolo de zaga do Atlético é uma preocupação, né? Sofre muito, mesmo contra equipes inferiores tecnicamente ao Atlético. É um sistema defensivo que sofre. O goleiro Ronaldo é seguro, não teve culpa ali no gol, mas o Atlético defensivamente ele precisa evoluir bastante para a Série B, que começa daqui a um mês. A Série B já não é mais aquela coisa distante lá na frente, não, daqui a um mês começa a Série B, então são 4 semanas para o Atlético demonstrar essa força. E o Atlético era uma prova pesada no meio de semana contra a equipe do Volta Redonda, mas isso a gente fala em um outro vídeo. Você, o torcedor, fica à vontade para fazer a sua manifestação, fazer a sua consideração. Concorda comigo, discorda, fique à vontade. O espaço aqui é muito democrático. Muito obrigado a todos pela audiência. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like aí para prestigiar o nosso trabalho. E até a próxima.